pessoal, ainda com o fio preto, fiz aqui um anel mágico. Dentro desse anel, a gente vai fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo e fecho esse anelzinho. Essa já foi a nossa primeira carreira da orelha, tá? A segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto de base, tá? E no fim dessa carreira, a gente vai ficar com 12 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. E agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e no próximo um aumento. A gente vai fazer isso por toda essa nossa carreirinha e no fim dessa carreira, a gente vai ficar com 18 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Essa próxima carreira a gente vai continuar aumentando, tá? Então, vou fazer 2 pontos baixos, um para cada ponto de base, e no próximo um aumento, 2 pontos baixos juntos. A gente vai fazer isso por toda a nossa carreirinha e no fim dessa carreira a gente vai ficar com 24 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. E agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer a última carreira de aumentos, tá? Então, vamos trabalhar aqui 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. E no próximo, um aumento. A gente vai fazer isso por toda a volta. E no fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com 30 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. E agora, a gente vai fazer 3 carreirinhas toda em ponto baixo, tá? Então, vamos fazer 3 carreirinhas com 30 pontos baixos cada uma. Eu vou fazer as minhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Finalizei as minhas carreirinhas e já dei início aqui na minha nova carreira. Agora, a gente vai começar as diminuições, tá? Então, eu fiz aqui 3 pontos baixos e vou fazer uma diminuição. A gente vai fazer isso por toda essa nossa carreirinha e no fim dessa carreira a gente vai ficar com 24 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. E essa próxima carreira a gente vai fazer 2 pontos baixos e no próximo uma diminuição. A gente vai fazer isso por toda essa nossa carreirinha e no fim dessa carreira a gente vai ficar com um total de 18 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, e já estamos quase finalizando, tá? Essa próxima carreira a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vai ficar bem fechadinho, só que na orelhinha a gente não coloca enchimento, tá? Depois a gente vai dobrar ela, então podem fazer sem encher. Eu vou fazer os meus e no fim dessa carreirinha a gente fica com 12 pontos baixos, tá? Vou terminar essa carreira e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. E agora a gente vai fazer a última carreira. Vai ser uma carreira toda de diminuição, tá? Então, vamos fazer aqui um total de 6 diminuições, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas e eu já volto com vocês. Prontinho, pessoal. E assim a gente finaliza a orelhinha, tá? A gente pode cortar este fio, deixando um pedaço pra costurar. Lembrando que a única parte que eu costuro são as orelhas e o laço, tá? O restante eu colo. Então, aqui a gente vai precisar de 2 orelhinhas, tá bom? Eu já tenho as minhas 2 aqui. Vou deixar elas reservadas e eu já volto pra gente começar a fazer o rostinho da nossa mini. Bom, pessoal, para começar o rostinho, com o fio cor de pele, a gente inicia fazendo aqui 8 correntinhas, tá? Fiz as minhas 8 correntinhas, vou voltar aqui na minha segunda correntinha a partir da agulha. Essa é a primeira e essa é a segunda. Vou fazer aqui 6 pontos baixos a partir dela. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sobrou aqui uma correntinha. Dentro dessa correntinha, a gente vai fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Fizemos aqui a voltinha. Agora, a gente vai trabalhar nessas alcinhas de cima, tá? Aqui a gente vai fazer 5 pontos baixos, um para cada correntinha. 1, 2, e a gente já vai arrematando este fio, tá? 3,
4 e 5. E sobrou aqui apenas uma correntinha. Essa última aqui a gente não conta que é a da voltinha, tá? Nessa última correntinha a gente vai fazer um aumento, que são os 2 pontos baixos juntos. E assim a gente finaliza essa primeira carreira com um total de 16 pontos baixos. Prontinho, pessoal, coloquei o meu marcador para ficar fácil identificar, tá? Venho aqui no meu primeiro ponto, para dar início na segunda carreira, e faço um aumento, 2 pontos baixos juntos. Agora, a gente vai seguir fazendo 5 pontos baixos nessa lateral. 1, 2, 3, 4 e 5. Chegamos aqui na nossa curvinha. Nessa curvinha, a gente vai trabalhar 3 aumentos, tá? Que são 2 pontos baixos em cada ponto. 1, 2 e o meu terceiro aumento. 3. Agora, a gente vai seguir nessa outra lateral. Aqui, a gente vai fazer 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. E sobraram aqui 2 pontos, esse e onde está o meu marcador, que é o meu último ponto, tá? Nesses últimos 2 pontos, a gente vai fazer 2 aumentos. Então, eu venho aqui, faço o meu primeiro aumento e o meu segundo aumento. E assim, a gente finaliza essa segunda carreira com um total de 22 pontos baixos. Prontinho, e agora a gente vai para nossa terceira e última carreira desse rostinho, tá? A gente vai iniciar aqui fazendo um ponto baixo e no próximo a gente vai fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos. Agora, nessa lateral, a gente vai seguir fazendo 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 3 vezes um ponto e um aumento. Um ponto, um aumento, um ponto e um aumento. Então, vamos lá. Faço aqui a minha primeira, que é um ponto, e no próximo pontinho aqui, um aumento. Faço a minha segunda sequência, um ponto e o aumento. E a minha terceira, um ponto e um aumento. E assim a gente já chegou aqui na nossa outra lateral. Nessa outra lateral, a gente vai fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Sobraram aqui 4 pontos. Então, a gente vai fazer a sequência de um ponto e no próximo um aumento. E vamos repetir um ponto e no próximo um aumento. E chegamos aqui no fim dessa carreira com um total de 28 pontos baixos. Vamos precisar de 2 peças dessa, tá? Tenho aqui a minha primeira prontinha. A primeira eu arremato e a segunda eu não arremato, que agora a gente vai emendar para fazer o rostinho, tá bom? Então, vocês fazem aí a primeira de vocês, arrematem, e a segunda aguarda com o fio na agulha. Bom, pessoal, para fazer a união do rostinho, eu parei aqui nos meus aumentos. Eu vou caminhar com 2 pontos baixos, 1 e 2, tá? Esses 2 pontinhos a gente não conta como carreira. Vou pegar a minha outra parte do meu rostinho. Eu tento deixar, ó, tá vendo que sempre fica aqui uma parte mais abertinha que a outra, porque aqui é onde a gente finalizou, tá vendo? Então, eu tento deixar as 2 partes que ficaram abertinhas viradas aqui pro mesmo lado, tá? Pra não ficar assim. Por quê? Depois a gente vai colocar aqui o olhinho e vai tampar essa imperfeição. Depois que eu caminhei aqui com os meus 2 pontos baixos, eu vou vir aqui nesse outro rostinho. Aqui eu tenho o meu primeiro aumento, ó, os 2 pontos baixos juntos, tá? Eu vou vir aqui no primeiro pontinho do aumento, ó. A partir dele,
eu vou fazer um total de 22 pontos baixos. Então, de uma parte do rosto, eu já vim para outra, ó. Estão vendo? Então, prendo aqui, ó. Prendi. A partir de agora, vamos contar 22 pontos. Então, esse foi o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 pontos, certo? Agora, a gente vai vir direto aqui no outro ponto. Como que eu sei em qual ponto eu vou prender? Eu vou deixar 6 pontos sobrando, ó. Eu tenho esse primeiro aqui, que foi onde a gente fez a junção. A partir do próximo, eu vou contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou vir nesse pontinho aqui e já vou prender juntando esses dois, ó. Então, não tem erro, tá, pessoal? Só deixar 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E prende a partir do próximo. A partir deste primeiro que a gente prendeu, a gente vai fazer 22 também. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. E dá certinho no último ponto, estão vendo? E agora ficou essa parte assim. A gente vai virar o nosso trabalho, ó. Essa daqui é a frente, tá? A gente vai fazer a costura agora na parte de trás, tá bom? Então, a gente junta frente com frente. Viram? Feito isso, juntou as duas frentes, a gente vai fechar esses pontinhos que estão abertos, ó. Então, agora, eu venho nesses dois primeiros aqui, que na verdade são os meus dois últimos, e eu faço também um ponto baixo neles, tá? Pra ficar bem fechadinho. Agora, eu vou trabalhar nesses daqui que a gente não trabalhou, pegando do primeiro rostinho e do segundo rostinho. Eu faço um ponto baixo. Venho no próximo, primeiro rostinho, segundo rostinho. Fecho. Venho no próximo e vou caminhando até o meu último pontinho sem trabalhar, ó. Pegando sempre as duas alcinhas de cada ponto, tá? Trabalhei em todos os pontos que eu não tinha trabalhado, vou fazer aqui os meus últimos naqueles dois que a gente já tinha feito na outra, ó. Viram? Que foram os meus dois últimos pontos trabalhados, ó. Vou voltar aqui. Feito isso, a gente já fez a emenda do rostinho, então fica assim. Eu não vou costurar este rostinho, eu vou colar. Então, como eu vou colar, eu posso cortar este fio curto e arrematar ele, tá? Agora, quem for costurar, deixe um fio bem longo que dê para costurar todos os pontinhos. Como eu não vou costurar, eu vou colar este fiozinho aqui, eu já posso arrematar e cortar, tá bom? Então, o nosso rostinho ficou assim. Eu vou posicionar ele agora aqui. Eu prendo com alfinetes, tá, gente? Eu vou posicionando, prendendo com alfinetes e eu só colo no final, tá? Depois que eu já tô com o narizinho pronto, tudo posicionado direitinho que eu colo, tá bom? Então, agora a gente vai fazer a parte do narizinho.
Olha, pessoal, já posicionei aqui. Eu ainda não colei, tá? Eu só vou colar depois que a gente estiver com todas as partes prontas, porque daí a gente centraliza direitinho. Eu posicionei aqui só para vocês terem uma ideia, ó. Tá vendo aquela parte que eu falei que era para deixar junto, que tem um pouquinho de imperfeição? A gente deixa ela para baixo, tá? Porque aqui a gente vai colar o contorno dos olhos e vai tampar esses dois buraquinhos. Mas fica mais ou menos assim. Tá bom? Agora a gente vai fazer a parte do narizinho e já é emendado a boquinha também. Vou pegar para vocês verem, ó. Essa parte aqui, ó, a gente faz o nariz já com a boquinha junto, tá? Vamos fazer essa parte agora. Tenho aqui meu fio cor de pele, fiz um anel mágico. Dentro desse anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4... 5 e 6. Puxo e fecho esse anel. Essa já foi a nossa primeira carreira. Agora a gente vai fazer uma sequência de 3 vezes. Ó, um ponto baixo no primeiro ponto e no próximo um aumento. A gente vai repetir isso 3 vezes, um ponto baixo e um aumento. E no fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com 9 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já coloquei o meu marcador aqui para ficar mais fácil, tá? Agora, nessa próxima carreira, a gente vai iniciar fazendo 3 aumentos. Então, eu venho no meu primeiro ponto, faço 2 pontos juntos. No meu segundo, 2 pontos juntos. E no meu terceiro, 2 pontos juntos. 3 aumentos. E sobraram aqui 6 pontos, tá? Então, agora, para finalizar, a gente vai fazer um ponto para cada ponto até chegar no meu marcador. Vou fazer os meus 6 e no fim dessa carreira, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá? Eu vou finalizar e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. E agora, para iniciar essa carreira, a gente vai fazer uma sequência de 3 vezes de um ponto e um aumento, tá? Então, essa foi a nossa primeira. Vem no próximo, faço um ponto e um aumento, a nossa segunda. Venho no próximo e faço um ponto e um aumento, a nossa terceira. E sobraram aqui 6 pontos de base. Aqui a gente vai fazer um ponto para cada ponto até chegar no meu marcador, tá? Eu vou fazer os meus 6 pontos baixos e no fim dessa carreira a gente vai finalizar com 15 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e o nosso narizinho está ficando assim, tá? Agora a gente vai fazer uma sequência de 3 vezes de 2 pontos baixos, um para cada ponto de base, e no próximo um aumento. Vamos repetir mais 2 vezes, tá? Essa foi a nossa primeira. 2 pontos baixos e um aumento, e a nossa última sequência, tá? 2 pontos baixos, um para cada ponto de base, e no próximo um aumento. Ok? Sobraram aqui 6 pontos de base. Nesses 6 pontos, a gente vai fazer um ponto para cada ponto. E no fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá? Eu vou finalizar e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, está ficando assim, ó. Tá bom? Agora, essa daqui é uma carreira que a gente vai fazer incompleta, tá? Então, a gente só vai fazer aquelas partes de aumento. Vamos fazer uma sequência de 3 vezes de 3 pontos baixos e no próximo um aumento. Essa foi a nossa primeira, tá? 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e no próximo um aumento. Essa foi a nossa segunda. E agora a gente vai fazer a nossa terceira. 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e um aumento. E assim a gente finaliza essa carreira. A gente não vai continuar, tá? Eu já posso tirar o meu marcador daqui, porque agora a gente vai dar início, vai ser um pouquinho diferente, tá? Feito isso, daqui de onde a gente tá, a gente vai fazer 5 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Puxo um pouquinho e corto este fio. Não preciso deixar um fio longo,
porque eu não vou usar este fiozinho, tá? Depois a gente vai arrematar ele. Então, ficou assim. Agora, pessoal, a gente vai contar 12 pontos nessa parte aqui onde a gente fez os aumentos, tá? Ele vai ficar assim, as correntinhas para este lado. E vamos contar 12 pontos a partir deste último pontinho que a gente acabou de trabalhar antes das correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E neste pontinho de número 12, eu vou amarrar este fiozinho, tá? Ó, só vou trazer ele pra cá e vou dar um nozinho. É isso mesmo, tá, pessoal? Ó, só um nozinho. Amarrei, tô fazendo bem devagarinho para todos vocês entenderem. Então, está assim, tá? Agora, eu vou subir aqui 6 correntinhas, tá? Ó, vou trazer este fio para dentro do meu ponto e vou subir 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Está assim o nosso narizinho. Prontinho, pessoal. E agora, vamos continuar. Agora, a gente vai voltar com pontos baixos, tá? Então, eu pulo aqui esse meu primeiro e venho aqui nessa minha segunda correntinha. A partir dela, vou fazer 5 pontos baixos, um para cada correntinha, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Ó, trabalhamos aqui naquelas correntinhas que a gente fez. Agora, a gente tem esses pontos aqui, ó, que são aqueles pontos de aumento, tá? Nesses pontos, a gente vai trabalhar em ponto blô, pegando só a laçadinha de dentro. Vamos fazer 11 pontos baixos em ponto blô. Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 pontos baixos em ponto blô. Tá ficando assim. Agora, a gente vai fazer 5 pontos baixos nessas correntinhas. Dá certinho, tá? Ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E assim a gente finalizou essa carreira. Aqui eu já posso colocar o meu marcador antes de começar a próxima. E contando desde esse ponto até esse, a gente fez um total de 21 pontos baixos, tá? Desde esse primeiro aqui da correntinha, contando com os pontos blôs até chegar neste, fizemos 21 pontos baixos. E agora, pessoal, a gente vai fazer a nossa última carreira. A gente vai fazer uma carreira toda em ponto baixo, tá? Eu coloquei o meu marcador aqui porque eu vou fazer pontos baixos até eu chegar nessa outra lateral. Então, aqui, ó, nas correntinhas, a gente vai fazer um ponto para cada correntinha, normalmente, tá? Agora, eu já aproveito para arrematar este fio, ó. 1, 2, 3, 4, já posso deixar esse fio de lado. 5, último ponto aqui da correntinha. Já venho aqui no meu rostinho e vou fazendo aqui um ponto para cada ponto, tá? Aqui a gente não trabalha blow, a gente trabalha pontos baixos normais, tá bom? E assim eu vou fazer por toda a minha volta, um ponto para cada ponto, tá? Ó, fiz aqui nas minhas correntinhas, já passei aqui pro meu rostinho, vou contornar, vou vir nas correntinhas, vou voltar deste outro lado. Aqui desse outro lado, eu continuo fazendo um ponto para cada ponto, normalmente, tá? Até eu chegar no meu marcador. Então, o total de pontos que a gente vai fazer agora, a partir deste primeiro aqui, vão ser
42 pontos baixos, tá? Então, vão fazendo e vão contando porque dá certinho, tá? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vou seguindo. Quando eu chegar aqui, eu já passo aqui para as correntinhas, conto como ponto também, tá? Passo aqui para as correntinhas. Quando eu chegar aqui nesse primeiro pontinho aqui, eu venho com pontos também e vou circular o meu trabalho todo em ponto baixo até eu chegar aqui no meu marcador. Quando a gente chegar aqui, a gente vai ter 42 pontos. Vamos fazendo, vamos contando e eu volto com vocês aqui no meu marcador. Prontinho, pessoal, fiz o meu contorno todo em ponto baixo e o narizinho com a boquinha ficou assim, tá? Então, aqui eu já posso cortar este fio. Quem for costurar, deixa um fio longo. Como eu não vou costurar, eu vou colar, eu já posso cortar e arrematar este fio, tá? Mas quem for costurar, deixa um fio longo, porque vai precisar costurar todo ao redor dessa boquinha, tá? Então, agora, a gente vai fazer o contorno aqui dessa boquinha, gente. Eu vou voltar aqui com o meu fio, vou mostrar pra vocês, pra ficar assim, ó. Essa parte, a gente vai fazer pontos baixos pra dar esse formatinho aqui de boquinha, tá vendo? Então, a gente vai trabalhar nessas alcinhas que a gente deixou. Por isso que a gente trabalhou em ponto blue, tá? Vou pegar meu fio cor de pele e volto aqui com vocês. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o contorno da boca. Já amarrei aqui meu fiozinho na agulha. Vamos trabalhar, ó, deixar o narizinho virado aqui para nossa mão e a parte da boquinha virada para lá, nessa posição, tá? Vamos trabalhar nessas 11 alcinhas que temos aqui. Então, eu já faço aqui o meu primeiro ponto, depois eu vou arrematar este fio, tá? Eu deixo ele aqui mesmo. Um ponto, venho na minha segunda alcinha, meu segundo ponto, 3, 4, não tem segredo, um ponto baixo para cada alcinha, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Certinho, estão vendo? Agora, eu corto este fio, vou deixar um pedacinho aqui para eu arrematar, tá? Ó, opa. E a boquinha fica assim, pessoal, fica bem bonitinho, ó. O formatinho é este, tá? Agora, esses dois fios aqui que sobraram, eu passo eles pra dentro e arremato, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele está aqui, eu volto com ele exatamente no mesmo pontinho, onde acabou de finalizar, ó, pra puxar essa parte aqui. Estão vendo? Tá desfocando um pouquinho, ó. Passei ele pra dentro, vou arrematar ele aqui do lado de dentro. Vou fazer a mesma coisa com esse outro fiozinho, tá? E a boquinha ficou assim. Prontinho, pessoal, a boquinha já ficou pronta. Agora, com o fio preto, na agulha de tapeçaria, a gente vai fazer o bordadinho. O bordadinho da boca é bem simples, tá? Ó, eu deixo aqui 2 pontinhos desse lado. Eu entro com a minha agulha de trás pra frente, pra depois eu arrematar esse fio que vai ficar aqui atrás, tá? Puxo e deixo 2 pontinhos aqui desse outro lado, tá? Essa parte do bordado aqui é a olho, tá? Eu tô mostrando pra vocês como eu faço, mas fica a critério de cada um. E aí, eu volto com o meu fio aqui no mesmo espacinho e passo mais uma vez. Ó, volto aqui no mesmo espacinho também. Prontinho. Feito isso, agora, eu pego o fio vermelho, deixo esse fio pra depois arrematar. Com um pedaço de fio vermelho, eu vou fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer com o fio preto, tá? Vou passar aqui no mesmo espacinho, ó. E vim com ele pra cá. Vou fazer mais uma vez, ainda no mesmo espacinho, tá? Lembrando que o vermelho, ele tem que ficar sempre embaixo do preto. Vamos tentar deixar ele embaixo
Peraí. Foi. Aqui, puxa e sai aqui. Prontinho. Agora, eu arremato esses fios. E prontinho, o bordado da boca fica assim, bem simplesinho, né? Eu vou arrematar estes fios e eu já vou posicionar aqui a minha boquinha, tá? Eu vou fazendo e vou posicionando, aí depois eu colo tudo de uma vez, tá bom? Bom, pessoal, já reposicionei aqui o olhinho, centralizei a boquinha e está ficando assim, ó. A gente já consegue visualizar aqui o rostinho da Minnie, né? Agora, a gente vai fazer a parte branca dos olhinhos, tá? Já tem uma pronta, vou fazer a outra com vocês. É bem simples, tá? Ó, com fio branco, eu fiz 7 correntinhas. Volto aqui na minha segunda correntinha e a partir dela vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, tá? Vamos totalizar aqui 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos, sobrou aqui uma correntinha. Dentro dessa última correntinha, a gente vai fazer 3 pontos baixos, tá? 2 e 3. Aí, a gente chegou aqui na viradinha. Nessa viradinha aqui, nessa outra ponta, vamos fazer mais 5 pontos, um para cada correntinha. 1, 2, 3. Já posso deixar esse fio de lado. 4 e 5. E essa parte dos olhos branca já está pronta. Quem for costurar, deixa um pedacinho de fio a mais. Eu vou colar essa parte também. Então, não tem necessidade de deixar um fio tão longo, tá? Depois eu vou arrematar este fio para posicionar ali no rostinho. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer essa parte preta dos olhinhos, tá? Como a gente já fez as duas brancas, eu já fiz uma preta aqui, ó. Já posicionei ele e vou mostrar pra vocês como eu faço, tá? Bem simples também. Com fio preto, fiz aqui 4 correntinhas. A partir da segunda, vou voltar fazendo 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E essa parte do olhinho é só isso. Como eu vou colar, não vou costurar, eu não preciso deixar um fio longo, tá bom? Agora, para posicionar aqui no olhinho, ó. Tá vendo essa parte aqui? A gente põe aqui nessa última carreirinha, tá? Aí, o narizinho, ele meio que pega um pedacinho do olhinho assim mesmo, ó. Tão vendo? Eu vou posicionar o branquinho aqui. Depois que eu arrematar o pretinho, eu já ponho aqui, ó. E é só isso, ó. Bem simples, né? E vai ficar assim, tá? Aí, a gente posiciona. Antes de fazer as colagens, eu verifico se está tudo retinho. Igual esse olhinho aqui, ele tem que ficar um pouquinho mais pro ladinho, tá vendo? Então, antes da colagem, antes da costura, a gente tem que verificar se está tudo retinho, tá? Ó, eu vou arrematar aqui esse meu, vou posicionar ele e volto com vocês pra gente fazer o narizinho, aqui a parte preta do nariz, tá bom? Prontinho, pessoal, já posicionei certinho os olhos, tá tudo certinho. Agora, a gente vai fazer o focinho aqui do narizinho da nossa Minnie, tá? Estamos quase finalizando. Bom, pra fazer o focinho com fio preto, eu fiz aqui 4 correntinhas. Deixa eu focar essa câmera. Ó, 4 correntinhas. A partir da segunda, faço um ponto baixo e mais um ponto baixo. Total de 2, um para cada ponto. Sobrou aqui uma correntinha. Dentro dessa última correntinha, a gente vai fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Agora, sobraram aqui 2 pontinhos desse outro lado, tá? Vou fazer aqui no primeiro um ponto baixo. Daí, deixa eu pegar o fio. E aqui no último, vou fazer um aumento. 2 pontos baixos juntos, tá? E assim, a gente totalizou
8 pontos baixos. E agora, na segunda e última carreira do focinho, porque é bem simples, a gente vai fazer um ponto para cada ponto de base, tá? Então, vamos fazer nessa segunda carreira um total de 8 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. E o focinho já está pronto, é bem simples, tá? Quem for costurar, deixa um fio longo. Eu, como vou colar, vou deixar um fiozinho pequenininho aqui só para eu arrematar depois, tá? E aí, depois que eu arrematar, eu vou posicionar ele certinho aqui. Na hora da colagem, vou colar o focinho também, bem simplesinho, ó. Só isso, pessoal. E o focinho já fica assim, tá bom? Eu vou deixar ele aqui por enquanto, vou arrematar esse fio, vou colocar aqui um alfinete para ele ficar presinho e volto já pra gente começar a fazer o laço da nossa mini. Bom, pessoal, pra gente dar início ao laço, com o fio rosa, eu fiz um cordão aqui com 38 correntinhas, tá? Fiz as minhas 38 correntinhas, laço meu fio, volto no na minha terceira correntinha. Deixa eu focar essa câmera. Ó. Tenho aqui a primeira, a segunda, a terceira. A partir da terceira, a gente vai trabalhar meio ponto alto, tá? Então, laço meu fio, vem no próximo ponto, tira tudo de uma vez. Laço meu fio, vem no próximo ponto, trago o fio e tira todos de uma vez, tá bom? Vamos fazer assim até o fim desse cordão, tá? Um meio ponto alto para cada correntinha, vai ficando assim, tá bom? E no fim aqui desse cordão, a gente vai ficar com um total de 36 meio ponto alto, tá bom? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, fiz aqui o meu cordão com 36 meio ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha e viro o meu cordãozinho, tá? Aqui ainda no primeiro espacinho, a gente vai fazer o primeiro meio ponto alto. E a gente vai fazer um meio ponto alto para cada ponto de base, ó. Vamos continuar trabalhando meio ponto alto, tá? A partir dessa carreira, a gente vai subir 5 carreirinhas desse mesmo jeito, tá? Faz meio ponto alto até o fim. Quando eu chegar aqui no último, eu faço uma correntinha, viro e volto fazendo mais 36 meio pontos altos, tá? Então, a partir dessa, a gente vai fazer 5. Então, essa e mais 4 carreirinhas de 36 meio ponto alto, tá? Contando com essa primeira aqui, a gente vai totalizar 6 carreiras, tá? Para ficar fácil para vocês identificarem. Contando com essa primeira que a gente fez, vamos totalizar 6 carreiras com 36 meio pontos altos, tá? Lembrando que quando chegar aqui no finalzinho, a gente faz uma correntinha, vira e continua. Então, eu vou finalizar aqui as minhas carreirinhas e já volto com vocês. Bom, pessoal, já fiz aqui as minhas 6 carreirinhas, totalizei as 6, tá? Agora, a gente vai fechar esse laço, ó. Bem simples, tá? Unindo uma ponta com a outra, ó. Pego o pontinho desse lado, o pontinho desse lado e faço um ponto baixo. Vou fazer isso em todos os pontinhos. Unir aqui as duas pontas para deixar esse laço fechado. Aqui, pessoal, eu nem tô contando, porque eu tô pegando os pontos aqui das laterais. Então, é só pegar ponto da frente, ponto de trás e fechar. Ponto da frente, ponto de trás e fechar, tá? Não tem segredo algum. Chegando aqui no finalzinho. Pronto, opa. Fazer o último. Prontinho. Agora, a gente vai fechar ele aqui no meio, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essa parte que a gente fechou pra dentro. Vou cortar o meu fio. Deixa um pedacinho longo assim, tá? Pra gente... Porque a gente vai enrolar aqui, ó.
Vou puxar aqui o meu fio, ó. Feito isso, eu vou amarrar aqui essas duas pontinhas, porque daí depois eu só corto o fio menor, tá? Amarrei aqui as duas pontinhas, 2 nozinhos. Já posso cortar esse fio menor, bem rente. E agora, eu vou passar aqui na minha agulha de tapeçaria esse fio, para ficar mais fácil depois. Vou centralizar o que a gente acabou de fazer, ó, e fechar. Vou pegar este fio e vou dar algumas voltinhas aqui, apertando bem, tá? Ó. Apenas isso. Agora, eu vou passar este fio aqui por baixo, por isso que eu já coloquei a minha agulha de tapeçaria. Vou dar aqui um nozinho, só para não soltar. E essa parte do laço já está pronta, tá? Ó, ele vai ficar assim. Agora, eu vou fazer a parte que a gente vai colocar aqui para fechar essa emenda, tá? Bom, pessoal, então vamos dar início agora na segunda parte do laço, tá? Fiz aqui um cordãozinho com 14 correntinhas. A partir da segunda correntinha, a gente vai voltar fazendo um ponto baixo para cada correntinha, tá? Então, é só seguir fazendo os pontos baixos. Vamos fazer aqui 12 pontos baixos até a gente chegar aqui no penúltimo, tá? Na penúltima correntinha. Eu vou fazer os meus 12 e já volto com vocês. Prontinho, fiz os meus 12 pontos, sobrou aqui a última correntinha. Dentro dela, vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E a gente vai voltar fazendo um ponto baixo para cada correntinha deste outro lado, tá? Vamos fazer aqui um total de 12 pontos baixos nesse outro lado, tá? Eu vou voltar com vocês aqui no final. Prontinho, fiz os meus 12 pontos baixos, sobrou aqui uma correntinha. Dentro dessa última correntinha, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E agora, a gente vai trabalhar nessa outra lateral, fazendo 12 pontos baixos, um para cada correntinha, tá? Então, eu vou fazer os meus 12 e já volto aqui no finalzinho com vocês. Prontinho, pessoal. E agora, eu deixo aqui um pedaço desse fio. Posso deixar um pedacinho aqui comprido pra gente costurar, porque o laço a gente costura na cabeça, tá? Pego aqui a minha agulha de tapeçaria. E eu vou colocar essa segunda parte do laço, eu faço assim, ó, pra não ficar mostrando a costura, eu coloco aqui embaixo, tá? Lembrando que aqui em cima é onde a gente tem os pontos, ó. E o de baixo é onde são as correntinhas, então é um pouquinho mais fino, é assim que a gente identifica, tá? Então, eu vou colocar aqui onde vai ficar na cabeça, essa parte e fechar, unindo aqui uma ponta com a outra, tá, ó? Bem simples também, ó. Pontinho desse lado, pontinho desse. Volto aqui, pego os 2 pontinhos desse outro lado. E só mais uma vez. Nesse último, eu dou um nozinho, tá? Prontinho. E o laço da nossa mini ficou assim. Aí, vocês podem colocar essa parte franzidinha aqui pra frente ou essa parte mais lisa pra frente, tá? Eu prefiro deixar pra frente essa parte aqui que ficou mais franzidinha. A gente vai posicionar aqui na cabecinha. Antes de colocar o laço, eu vou colar todas essas partes, tá? Como que eu vou fazer? Agora que já tá posicionado, tá certinho, eu tiro tudo, ó. Tiro essa parte do narizinho e tiro os olhinhos. E a primeira parte que eu vou colar é o rostinho mesmo, tá?
Então, eu vou colar o rostinho. Depois de colar o rostinho, eu vou colar os olhinhos. E, por último, o narizinho e o focinho, tá bom? Então, eu vou fazer a colagem de todos esses. Se vocês forem costurar, da mesma forma. Primeiro o rostinho, depois os olhinhos, depois o narizinho e, por último, o focinho. E depois que tiver tudo coladinho, eu volto aqui para mostrar para vocês eu posicionando o laço e as orelhinhas, tá? E assim a gente já vai finalizar e vai fazer a última parte, que é o babador. Pessoal, já colei aqui o rostinho, os olhinhos, eu passo a cola e eu coloco novamente os alfinetes para fixar bem, tá? Antes de colar o narizinho, vou deixar um alerta para vocês. Quem quiser pode colocar um pouquinho só de enchimento aqui no nariz. Mas, ó, reparem que ele já fica bem durinho, tá? Mas quem quiser colocar um pouquinho só de enchimento, pode colocar, tá bom? Eu costumo deixar sem, porque já fica durinho e ainda vai aqui o focinho, né? Então, eu não vejo a necessidade. Mas quem quiser pode colocar um pouquinho só de enchimento no nariz. Não tem problema algum, tá? Bom, pessoal, vim mostrar pra vocês como que eu faço esse bordadinho aqui dos cílios, tá? Bem simplesinho também, ó. Antes de fazer, eu já marco onde eu vou passar o meu fio, pra eu não ficar tirando e colocando, tá? Então, eu vejo mais ou menos onde vai ficar, ó, na mesma posição. Estão vendo, ó? Eu centralizo aqui por essas linhazinhas que a gente tem, tá? Coloquei aqui os meus três. Com a minha agulha de tapeçaria e o meu fio preto, eu vou entrar com o meu fio aqui em qualquer lugar da cabeça. Vou sair nesse meu primeiro alfinete, ó. Aqui no meu primeiro alfinetezinho. Como eu passei cola, pessoal, fica um pouquinho difícil, tá? Porque daí, normalmente, eu coloco onde tem cola. Aí, ele fica meio durinho, mas dá certo, ó. Puxo esse fio, deixo um pedaço aqui para depois eu arrematar. Aí, esse alfinete eu já tiro. Eu vou fazer esses cílios da seguinte forma. Vou passar de onde estava o alfinete aqui para os olhinhos, na mesma direção, tá? Então, eu só venho aqui e eu tento colocar aqui embaixo dessa parte branca, tá? Para tentar esconder esse fio. E como eu falei pra vocês que eu passei cola, fica um pouquinho durinho, tá? Mas dá certo. E eu volto com ele nesse segundo alfinete, ó. Puxo o meu fio. Viram? Feito isso, eu coloco aqui na frente e embaixo da parte branca. E volto com ele aqui no meu terceiro alfinete. Eu vou colocar aqui no terceiro alfinete, vou colocar pra frente e volto com vocês pra gente fazer essa parte aqui, tá bom? Ó, pessoal, voltei aqui antes de finalizar o terceiro cílios, tá? Eu vou inserir a minha agulha aqui no ladinho do olhinho, ó. Tento fazer na mesma direção os dois, tá? Sempre por debaixo desse branquinho, ó. Viram? Ficou assim os meus cílios. Agora, eu vou passar o meu fio preto aqui para este outro lado, ó. Apenas isso, tá? Ó. Vou passar para este outro lado. Tento fazer aqui na mesma direção, então, é mais ou menos aqui. E vou sair com este fio lá onde tá o meu primeiro fiozinho aqui me esperando para eu arrematar, ó. Puxo, deixa eu tirar aqui de baixo para não formar um nó aqui. Aí, eu arrumo aqui, ó, ajusto direitinho. Depois, quem quiser aqui passar um pouquinho de cola, pode passar também, tá? Ó, ficou assim, ó. Bem certinho, né? Agora, eu só arremato esses dois fiozinhos e já volto aqui com vocês pra gente centralizar o lacinho. Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês onde eu centralizei o lacinho e as orelhinhas, tá? Primeiro, eu centralizo o lacinho. Eu faço o seguinte, ó, essa parte aqui eu centralizo junto com essa parte do rosto, porque aí fica bem retinho, tão vendo, ó? Fica bem centralizado os dois. Depois que eu centralizei aqui com o alfinete, eu vou colocar a orelhinha
atrás do lacinho de ladinho, ó. E aí, eu só vou dar alguns nozinhos, alguns pontinhos no lacinho e na orelhinha. Primeiro, eu costuro o lacinho. Essa parte aqui eu fixo aqui, depois eu ponho ele aqui pra frente com o alfinete e costuro a orelhinha, tá? Eu faço dessa maneira. Eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês porque vai ficar ruim eu conseguir gravar, mas é bem simples, é uma costura de vai e vem, bem simplesinha também, tá? Essa parte eu não gosto de colar, por quê? Colando aqui a orelhinha na cabecinha, pode ser que fique mostrando um pouco de cola e vai ficar feio, né? Porque os dois são pretos. Então, se quiser colar o lacinho, não tem problema. Um pinguinho de cola aqui no lacinho tá ok. Mas a orelhinha eu prefiro costurar, dar uns 2, 3 pontinhos aqui, só para garantir que não vai manchar a nossa peça, tá bom? Então, eu vou costurar essas duas partes minha e eu já volto, porque só falta agora a gente fazer o babador. Prontinho, pessoal, já costurei orelhinha, colei lacinho e a nossa mini está assim. Tá muito lindinha. Agora a gente vai fazer o babador pra gente finalizar esse vídeo. Bom, pessoal, com fio amarelo, eu fiz aqui 9 correntinhas, um cordão de 9 correntinhas. A partir da segunda correntinha, a gente pula essa primeira, vem na segunda. A gente vai fazer um ponto baixo para cada correntinha. Então, vamos fazer aqui 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Agora, a gente vai fazer carreiras de vai e vem. Então, sempre que eu for virar, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Venho aqui ainda no meu primeiro ponto e faço um ponto baixo. Vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A gente vai totalizar aqui 6 carreirinhas com 8 pontos baixos cada. Então, a gente já fez duas, faço uma correntinha, viro e continuo. Então, essa já é a terceira carreirinha de pontos baixos, tá? Eu vou completar aqui as minhas 6 carreirinhas e já volto com vocês. Prontinho, completei aqui a minha 6ª carreirinha de 8 pontos baixos. Agora, eu vou subir aqui 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pulo a primeira, venho aqui na segunda e volto fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Então, vamos fazer 15 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Voltamos aqui fazendo um ponto baixo para cada correntinha. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer são pontos baixos ao redor desse nosso trabalho. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada carreirinha aqui na lateral. Ó, não tem segredo, tá? É só pra gente fazer um acabamento legal. Tá ficando assim, ó. Vou fazer um ponto baixo para cada pontinho aqui embaixo e voltar fazendo um ponto baixo aqui na lateral. Então, vou preencher aqui embaixo e preencher essa lateral. Quando eu chegar nessa lateral, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz a lateral, fiz aqui embaixo e fiz a outra lateral. Está assim. Agora, a gente vai subir com mais 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E a partir da segunda, a gente vai voltar fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Então, eu vou fazer aqui os meus 15 pontos baixos nesse cordãozinho e já volto com vocês. Prontinho, fiz aqui os meus 15 pontos baixos e agora eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho aqui em cima para a gente fazer um acabamento perfeito, tá? Ó. Então, um ponto baixo para cada pontinho até chegar ali no último ponto. Quando eu chegar aqui no meu último ponto, eu arremato esse fio, ó. Puxo e vou fazer um arremate aqui, escondendo esse fio e já volto para a gente colocar aqui na nossa mini. Na verdade, já vou mostrar para vocês como que eu vou fazer, porque daí eu já volto com ela finalizada. Vocês estão vendo que aqui não fica perfeito, né? Aqui eu vou fazer aquele arremate que eu já mostrei para vocês no começo desse vídeo, tá? Ó, para formar um ponto baixo aqui e ficar com o acabamento perfeito. Então, eu venho com o meu fio de trás para frente, pulo aqui o próximo ponto, tá? Coloco o meu fio aqui no último pontinho e formo aqui mais um ponto. Passo esse fio lá para trás para arrematar esse fio, tá? Opa, que prendeu aqui, prontinho. Aí, feito isso, ele fica com o acabamento perfeito. Então, eu vou deixar esse fio de canto aqui, porque eu já vou arrematar ele. E a gente vai colocar aqui no pescocinho da nossa mini. Essa parte da frente aqui, eu não prendo, eu deixo ela solta, tá? Eu só vou prender essa parte de trás, ó. Aqui, eu prendo aqui e prendo aqui. Quem quiser pode dar um pontinho aqui pra prender, pode até usar essa sobra de fio aqui, tá? Mas eu prendo aqui com a cola mesmo, não tem problema algum, ó. Eu vou prender aqui com a cola e essa parte aqui, ela fica solta aqui na frente, a gente não prende ela. Vou mostrar pra vocês uma prontinha aqui. Deixa eu tirar esse alfinete, porque eu posicionei a mãozinha assim pra tirar uma foto. Ó, tá vendo que essa parte aqui eu não prendi e aqui atrás eu passei uma colinha. Ó, cola super bem, viu, gente? Então, vou fazer a mesma coisa com essa mini. Volto aqui com a nossa mini pronta para a gente finalizar esse vídeo. Bom, pessoal, voltei aqui com a nossa mini finalizada e o resultado foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula que eu preparei para vocês com muito carinho. E se não for inscrita aqui no canal, já se inscreva para não perder as próximas novidades. Se gostarem desse vídeo, deixem um like, deixem um joinha para ajudar para alcançar mais pessoas, tá? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus!